Fala, meus alunos, como é que vocês estão? Bom demais? Olha aqui, vamos continuar aqui a nossa lógica proposicional e agora nós vamos falar de um assunto bastante interessante e recorrente na sua prova também, tautologias, contradições e contingências, tá? Uma coisa que você vai colocar na sua mente a respeito de tautologias. Tautologias, quando cai esse assunto, tautologias é aquele que leva um pouco mais de bagagem, tá? Nas questões. Contradições vem um pouco menos, contingência é o que mais cai, beleza? Levando em consideração todas as proposições compostas que nós podemos ter nesse universo. Então vamos lá. Quando nós falamos a respeito de tautologias, a primeira coisa que você vai levar em consideração é uma coluna inteira de vez. Deu tudo V é uma tautologia. Então vem comigo, olha aqui. Tautologia ao pé da letra seria isso, é uma proposição composta que sempre será verdadeira, independentemente dos valores das suas proposições simples que as compõem. Que a compõem, né? Que a compõem. Então olha aqui, olha um possível exemplo do que vem a ser uma tautologia. Levando em consideração esse exemplo de uma possível tautologia, olha lá, o que nós temos? P e Q, se P e Q, então P ou Q. Vamos preencher isso daqui, você já sabe preencher isso daqui. Então fica assim, ó, VV, VF, FV e por fim FF. Tudo bem? Agora nós vamos fazer a primeira parte. A primeira parte vem a ser o quê? O primeiro parênteses. Então, olha, qual que seria a tabuada do E? Tudo V dá V. Alguma aqui, qual dessas quatro que tem tudo V? Tudo V somente na primeira, o resto tudo falso, falso, falso e falso, beleza? E agora, nós temos uma proposição composta por uma disjunção. Tudo F dá F. Onde que eu tenho as duas Fs aqui? Somente na última. Então, o resto tudo vai ser uma verdade. E agora eu tenho uma condicional. Condicional levando em consideração as duas que eu acabei de fazer. Então, você vai olhar primeiro para o antecedente e depois para o meu consequente. E a condicional somente será falsa quando der Vera Fischer, não é isso? Vera Fischer. Vamos ver onde tem Vera Fischer. Aqui tem Vera Fischer? Aqui tem? Aqui não? Aqui também não. Então, é uma tautologia? Sim, é uma tautologia. Por quê? Porque a coluna inteira, toda a coluna foi verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Belezinha? Essas são as proposições simples que compõem a minha proposição composta. Então, eu variei as minhas proposições simples de todas as maneiras possíveis e, independentemente dessas variações, sempre deu o quê? Verdade. Beleza? Isso é um exemplo de tautologia. Então, vem assim uma tautologia, essa daqui? Sim, é uma tautologia. Agora, nós vamos para cá. Ó. Olha o que nós temos. O contrário disso será o quê? Uma contradição. Contradição é a proposição composta que será sempre falsa, beleza? Antes nós tínhamos verdadeira, agora falsa, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então vamos fazer de novo um exemplo aqui, ó, um breve exemplo. Não P ou Q e P. Então vamos lá, bastante calma. Mas, professor, você colocou a negação depois. Por que eu coloquei a negação depois? Eu fiz primeiro a coluna das minhas proposições simples e depois eu já fui para essa proposição. Mas só que eu tenho que colocar necessariamente nessa situação a negação depois. Eu tenho que, é como se fosse uma exceção àquela regra. Por quê? Porque eu tenho que fazer a negação não de uma proposição simples, mas a negação da proposição composta, dessa proposição composta. P ou Q. Por isso que eu tenho que fazer P ou Q antes, para depois fazer a minha negação. Então, qual que vai ser a minha ordem? Fazer essa primeiro, depois essas duas, depois isso daqui com a negação e, por fim, tudo. Certo? Então, vamos lá. Ó. Preenche. Você já sabe. VV, VF, FV e FF. Ótimo. Agora vamos lá, com bastante calma.
qual que seria a tabuada da minha disjunção? Tudo F dá F. Onde que eu tenho tudo F? Somente na última. O resto tudo, verdade. Tranquilo? Vamos para a próxima. Eu não tenho que negar o que eu acabei de fazer. Isso daqui é a negação disso. Então, tudo que é V vira F. F, 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 e tudo que é F vira V. Tranquilo? Agora, eu tenho que olhar para isso e isso. Eu tenho que olhar para essa coluna e para essa. Qual que vem? O que é a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, olha, aqui, as duas Vs? Não. Tudo V? Não. Tudo V? Não. Tudo V? Também não. Então, olha, aqui está dando falso, falso, falso e falso. Tudo bem? Então, isso daqui vem a ser uma contradição? Sim, vem a ser uma contradição, tá? Contradição, eu variei todos os valores das proposições simples que compõem a minha proposição composta. Independentemente dessa variação, a minha coluna inteira deu falso. Proposição composta, que é sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. É uma contradição? Sim, é uma contradição. Agora, o que vem a ser contingência? Contingência é o que mais cai em prova, porque contradição e tautologia vem a ser os 5% do raciocínio lógico. Contradição é quando não é nem tautologia, ou contingência é quando não é nem tautologia, nem contradição. O resto vai ser tudo contingência. Então, vocês concordam comigo que é muito mais fácil eu ter uma contingência do que uma contradição e uma tautologia? Muito mais fácil. Então, olha, ocorre quando não é tautologia nem contradição. Então, mais uma tabelinha verdade para a gente. Então, vamos lá, ó. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Tudo bem? Vamos lá. P ou Q? A tabelinha da minha disjunção, tudo F dá F. Tudo F dá F, o resto tudo vai ser uma verdade. Então, eu tenho que negar o que eu acabei de fazer. O que era V fica F, e o que é F vira V, desse jeito. Então, olha, agora eu tenho uma proposição composta por uma bicondicional. Qual que vem a ser a minha tabuada da bicondicional? Iguais da V. Iguais da V. Então, eu tenho que olhar para essa que eu acabei de fazer em bicondicional com a P. Então, qual das duas que são iguais? Essas são iguais? Não. Iguais? Também não. Iguais? Sim, FF. Então, aqui é uma verdade. Iguais? Não. Então, o resto tudo vai ser falso. Essa tabela verdade por uma linha que ela não foi uma contradição, mas se apresenta tanto valores falsos como valores verdadeiros, vem a ser uma contingência. Tudo bem, galera? Agora, olha, eu trouxe aqui para vocês uma análise, na verdade, uma questão da prova da Polícia Federal de 2014, no qual ele pergunta, uma questão da banca CESP, ele afirma, na verdade, ele afirma que essa minha proposição composta, ela vem a ser uma tautologia, ele afirma, mas só que para isso a questão foi muito boa, mas pegou uma pancada de gente, porque não trouxe os parênteses. Aí você pergunta, professor, não cabe recurso? Na época coube, a galera recorreu, mas só que não ganharam, porque a banca ela falou que o parênteses em si na questão não era obrigatório para a lógica proposicional. Então vamos lá, se você coloca um parênteses, fica muito mais fácil para a compreensão, até mesmo para fazer a sua tabela verdade. O que ele fala nessa questão? Ele fala assim, a partir do preenchimento da tabela verdade, é correto concluir que a proposição tal é uma tautologia. Que proposição é essa? Aí a galera foi embananou nessa primeira parte, porque esqueceram a tabuada. O que eu falo para vocês? Que tudo V dá V para uma o quê? Para uma conjunção, não é isso? Então, somente será verdadeira quando a verdade aparecer onde? Nas três proposições. Aí a galera não soube fazer, na época, a tabela verdade de três proposições em conjunção, mas é a mesma coisa.
eu vou fazer essa primeira parte, depois essa, depois tudo. Então, olha, claro que com parênteses fica muito mais fácil você visualizar. Um parênteses desse lado, um parênteses desse lado, um parênteses desse lado e um parênteses desse lado. Então, eu tenho uma proposição composta por uma condicional. Aí você tem que lembrar o que vem a ser a tabela da condicional, que é a Vera Fischer, a tabuada da condicional, perdão. Tabuada condicional, Vera Fischer. Verdadeiro no antecedente, falso no consequente, e isso vai ser uma proposição falsa, e é o único jeito de ter uma proposição falsa para uma condicional. Então vamos lá, vamos preencher? Olha lá, você já sabe preencher isso daqui, hein? Já sabe. Então olha, P, Q e R, método dos dobros. Então vamos preencher isso aqui de uma maneira diferente? Fixa o primeiro verdadeiro, certo? Pode? Aí agora você vai preencher as 4 linhas como se fosse uma tabela verdade de 4 linhas. Como que você preencheria? VV, VF, FV, FF. Beleza? Preenche o outro resto. Mas só que agora, fixando um falso. Você preenche de novo. VV, VF, FV e FF. Tudo bem? Agora sim nós vamos para a questão. O que a questão afirma? Que isso daqui vem a ser uma tautologia. Para ser uma tautologia, obrigatoriamente você tem que fazer a tabela verdade da questão. Tá? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? P, E, Q e R. Então, somente será verdade quando as 3 proposições simples forem o quê? Forem verdade. Então, onde que as 3 atendem verdade? Somente na primeira linha. Então, aqui eu tenho uma verdade e o resto tudo, ó, eu tenho pelo menos uma falsa. Então, todas as outras linhas, falsas. Falsa, falsa, falsa. Belezinha? Vamos para a próxima. Olha o que ele fala. P ou Q. P ou Q. Qual que é a tabela, qual que é a tabuada da minha disjunção? Do ou. Tudo F da F. Isso tem que estar na sua cabeça. Isso aí você tem que pegar um post-it e colocar no seu quarto. Você tem que saber essa regra, você tem que saber essa tabuada. Tá, beleza? Volta e meia você vai ter que usar isso na sua prova. Então vamos lá. P ou Q. Tudo F da F. Mas só que eu estou analisando só o P e o Q. Então P e Q. Você vai olhar para o R? Não vai olhar para o R. Então olha, onde que ambas têm o F? Aqui tem, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Somente nas duas últimas. Então, nas duas últimas está dando falso e em todas as outras está dando verdade. Verdade. Tudo bem? Agora sim nós analisamos a proposição composta por integral. Ó, por inteira aqui, ó. Vamos colocar um parênteses aqui para te ajudar, que você já fez essa primeira parte, já fez essa segunda parte. Então, você vai ter que olhar para essa coluna e para essa coluna. Para essa e para essa em o quê? Em condicional. Onde que ela será falsa? Quando apresentar valor verdadeiro no antecedente e falso no consequente. Então, aqui eu tenho Vera Fischer. Não tenho Vera Fischer. Aqui tem? Não, 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 não. Tá vendo? E o que eu te falei para vocês, se eu não me engano, da 2 aulas atrás? Que bastará, se eu tenho um falso no antecedente, independentemente do valor do consequente, a minha proposição será verdadeira. Então, se a primeira já não está dando, ó, verdade, verdade, aqui já é verdade. Aqui, nenhuma é verdadeira. Então, eu nem preciso olhar o resto. Então, eu tenho, ó, verdade em toda a minha coluna. Portanto, a banca afirmou que é uma tautologia. E sim, a banca está certa. É uma tautologia, gabarito certo da sua prova. Belezinha? Isso daqui caiu na prova da Polícia Federal de 2014, para vocês verem que esse tema é recorrente, tá? Bastante recorrente. Então, galera, essa foi uma aula a respeito de tautologias, contradições e contingência. Eu espero vocês para a aula de negações e equivalências, leis de Morgan. Tudo bem? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.